A gente viveu nas últimas semanas um tempo precioso. Gente, se a gente parasse esse culto para compartilhar o que Deus fez, por exemplo, lá na nossa casa, nesse propósito que nós estabelecemos, esse devocional abençoado aqui, 40 dias encorajando a família. Meu Deus, quantas coisas poderosas que a gente viveu, sabe? Quantas experiências, quantos compartilhamentos de percebermos o poder de Deus, um derramar da graça do Espírito Santo muito especial. Eu preciso saber o seguinte, as famílias aqui, quem aqui pegou o devocional e fez os 40 dias encorajando a família? Levanta a mão aí, por favor. Ixi, não tá. De novo, levanta a mão aí quem fez os 40 dias. Oh, tem uns fiéis aí que levantaram a mão. Quem ainda está fazendo os 40 dias? Ah, vi sinceridade. Isso é bom, isso é bom. Essa sinceridade. Terminem, meus irmãos. Terminem. E sabe aquele negócio assim, sabe aqueles filmes bons que a gente assiste quando a gente fala assim, rapaz, eu assisti aquele filme e é impressionante, o filme é bom mesmo, e quando chega no final, quando você acha que vai dar só aquela amarrada no final assim, o final é o melhor de todos, sabe? Gente, o final é o melhor de todos. Chega no final. A última semana é tremenda, é preciosa. Eu estou perguntando isso porque vocês vão entender o que eu quero fazer agora. Que é fazer 3 perguntas. A primeira delas, e eu gostaria assim, abertamente aqui, tá bem? Como congregação mesmo. A primeira pergunta, eu gostaria que você juntasse tudo que vocês viveram ao longo desses 40 dias, ou para as famílias que ainda estão aí terminando esse propósito dos 40 dias, né? Eu gostaria de ouvir, em primeiro lugar, esses 40 dias, ou essa experiência, 40 dias encorajando a família, em uma palavra. Que palavra seria essa que tem representado para você e para a tua casa? Oi? Família. Unidade. Uma palavra. Amor. Oi? Crescimento. Amém. Alguém falou? Oi? Vida. Vida. Amém. Mais alguma coisa diferente ou talvez a mesma? Com a gente também. Em uma palavra, se a gente pudesse expressar, representa isso. União. União? Isso? União. Amém. Amém. Vocês vão entender. Oi. Comunhão. Comunhão. Amém. Que é essa questão da união, só que também espiritual, né? No Espírito de Jesus. Amém. Amém. Oi. Oi. Conhecimento. Verdade. Conhecimento. Aprendemos bastante. Oi? Sabedoria. Total, Luzi. Total. Tremenda sabedoria de Deus para as nossas famílias. Né? Segunda pergunta que eu gostaria de ouvir vocês. Uma das coisas mais fortes que Deus falou com vocês nestes dias, até aqui, ou se vocês já terminaram, você poderia dizer? Uma das ministrações do Espírito Santo, das lições mais marcantes assim, uma coisa que mexeu com você, ou que mexeu com vocês, enfim. Agora tem que pensar um pouquinho mais, né? Pode pensar, não tem problema não. Gostaria de ouvir pelo menos de 2 famílias. Sim, aham. Aham. O Senhor falou sobre doação, se doar. A importância, a preciosidade disso. A família precisa ter esse ambiente de doação entre si. Amém, amém. Uma família dentro da vontade de Deus, ela precisa ter um ambiente de doação uns aos outros. Amém, e é verdade, né?
Mais alguma coisa especial que você traz aí no teu coração? Poxa, Deus falou muito forte isso também. Gostaria de ouvir pelo menos mais uma família aí. Renúncia. Verdade, Mary. Essa também foi uma das coisas que Deus falou muito forte comigo nesse tempo, né? Uma família feliz, abençoada, precisa ter disposição ali para sacrifícios, para renunciar, abrir mão de direitos, às vezes até dentro de casa, né? Amém. Amém. Grande verdade. Mais alguém? Não? Oi? A palavra de perdão. Um ambiente, uma cultura de perdão. Verdade, Luz. Se tem uma coisa que destrói a solidez de uma família, é quando as mágoas, as feridas, as ofensas, as agressões são jogadas no mar do esquecimento, são deixadas para trás, aquilo não é curado e tenta-se seguir em frente como se nada tivesse acontecido, né? Grande ilusão, né? Grande ilusão. Tem que haver o perdão para que se possa andar para frente mesmo, né? Amém, amém. Mais alguém? Vlad. Amém. Verdade, verdade. Tem a ver meio com se colocar no lugar, né? Empatia, né? Amém. Muito importante. Eu vejo nisso uma expressão do verdadeiro amor, um dos aspectos da expressão do verdadeiro amor, né? Esse se identificar, se colocar no lugar, né? É muito precioso, muito importante. Talvez algo que seja meio parecido com isso, mas não é. Quem está fazendo ou quem fez os 40 dias vai lembrar disso. De maneira prática, o que isso impactou ou deixou como um desafio prático, assim? Olha, lá em casa, uma das coisas que a gente precisa buscar, levando a sério, é tal coisa. O que seria? Uma coisa bem prática. Oi? Sim. A experiência da mesa seja um hábito, uma rotina, né? Amém. Que bênção. A mesa da comunhão seja rotineira dentro da casa, né? Amém. Que mais? Um desafio prático aí. Lá em casa também. Foi uma das coisas fortes, assim, que ficou como desafio para nós, né? Mais momentos assim, né? Aham. Ah, somos dois. Amém. Amém. Deus abençoe. Consigam, né? Consigam lá também. Em nome de Jesus. Nós também. Mais alguém? Amém. Amém. Queridos, além disso ser um compartilhamento para todos aqui, eu gostaria, se vocês estão na jornada, vão até o final da jornada. Cumpram esse propósito juntos. Eu tenho certeza, o Senhor vai derramar muita graça no meio de vocês sobre isso. Se você está nos visitando, poxa, eu não estava sabendo, caí de paraquedas aqui, estava sabendo de nada. Você pode. É que a gente viveu isso, começamos essa experiência no mês de agosto, mobilizando todas as famílias da nossa igreja. Mas você pode fazer contato com a secretaria da nossa igreja, pedir uma unidade desse devocional aqui, para que você leve esse momento para a sua casa. E sabe por que nós estamos vivendo isso? Porque nós temos uma palavra que Deus nos deu para esse tempo como igreja. E essa palavra,
ela é uma expressão com duas palavras, na verdade. Discipulando gerações. Discipular gerações. Sabe uma coisa, queridos, que para mim como pastor é a que vem em primeiro lugar como meu grande objetivo no ministério? Eu tenho orado sobre isso continuamente, falado isso continuamente a Deus. Deus, me dê da tua graça para que eu esteja menos preocupado em que o meu ministério, em que a obra que tem sido realizada pelas minhas mãos seja conhecida, seja projetada, sabe, renomado. O nome Igreja Batista da Graça, o nome Pastor André e os demais pastores da nossa igreja sejam reconhecidos, um testemunho legal. Não dizendo que isso não tenha algo de especial, que nós devamos agradecer a Deus, porque tem, na verdade. Mas Deus tem colocado no meu coração um anseio por algo maior. O testemunho de Jesus na minha vida, ser reconhecido, é bom, é bom. E eu tento viver em Jesus para que isso aconteça. Mas sabe algo que é maior ainda? É o que Jesus falou, façam discípulos. Façam discípulos. Quando chegar, sabe o que eu oro? Toda terça-feira que eu peço a Deus, Deus, quando chegar daqui 50 anos, que eu não sei se eu vou estar vivo aqui nessa terra, ou talvez se o Senhor já terá voltado, quando chegar daqui 50 anos, ainda que eu não esteja vivo aqui na terra, que alguém possa levantar as mãos aos céus e agradecer ao Senhor, porque teve alguém lá atrás que investiu na sua vida espiritual. E essa pessoa tem tido uma vida na presença de Deus, num nível ainda mais profundo, mais elevado que a minha. E eu pude participar dessa história, dessa obra de Deus na vida dessa pessoa, e ela ir mais longe, ou elas irem mais longe do que eu mesmo fui. O nome disso é legado. Legado. O propósito da igreja, meus irmãos, não é edificar algo que chama a atenção de todos pela internet, ou um templo suntuoso no bairro que todo mundo curte, que é uma experiência legal. O que adianta isso existir agora e daqui 10 anos isso tudo se tornar história? Isso só não vai se tornar história do passado se nós discipularmos gerações. Essa tem sido a palavra que a gente tem carregado. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho entendido pela revelação da palavra de Deus, meus irmãos, que discipular gerações não é algo que começa aqui no templo, nos nossos cultos. Os nossos cultos são importantes para dar a visão, para gerar unidade. Os nossos ministérios, as células, tudo isso é importante, mas isso tem que começar dentro das nossas casas. Eu estou convicto, gente, que nós não viveremos nada na presença de Deus no templo se a gente já não busca lá em casa. Se você e eu não buscamos a presença de Deus no nosso quarto, debaixo do chuveiro, no volante do carro ou em qualquer outro ambiente, meus irmãos, não tem muitas coisas que vão acontecer também aqui no templo. Então nós estamos sendo sensíveis e dar ouvidos ao Senhor para a gente seguir pelo caminho certo. Começar pelo começo. Essa repetição fica redundante, mas você está entendendo a ideia. Começar por onde é o jeito certo de começar. Tem que começar dentro de casa. Tem que começar entre os irmãos. Tem que começar entre pais e filhos. Tem que começar entre os adultos da casa. Tem que começar entre o casal. É lá que tem que começar. É lá que tem que ser gerada a cultura do perdão, a cultura da empatia, que tem que ser gerada a prática da comunhão e de tantas outras coisas maravilhosas que foram faladas aqui. De outra forma, vai ser muito difícil a gente viver isso entre nós aqui como igreja. Para mim, queridos, algo muito marcante. Hoje eu não vou pular aqui não, porque eu tomei juízo na cabeça durante essa semana. Algo muito marcante que falou muito ao meu coração, agora eu quero falar do meu coração. Nesses 40 dias, encorajando a família, foi a respeito, inclusive, quando eu falei para vocês, o final é o melhor, é por causa disso. Foi quando eu falei para vocês sobre desse momento final, sobre a identificação da família com a igreja. Nas devocionais essa semana,
eu tive uma percepção, eu tive uma experiência de um nível de revelação, assim, de como, dentro do plano da vontade de Deus, a família, os nossos lares, têm uma identificação forte com igreja. O quanto ser família dentro da vontade de Deus tem a ver com ser igreja, que é família de Deus também. Entende? Eu, às vezes, cheguei a falar com Deus, assim, em oração, mas, Senhor, eu estou quase achando que as nossas famílias têm que ser uma igrejinha. E é muito perto disso, sabe? Porque, como eu estava falando agora, se a gente não viver essas coisas que nós vivemos em igreja, levar isso lá para casa, sabe, nós seremos hipócritas. A gente vai se tornar pessoas que vivem uma religiosidade morta, falida, inócua, inútil, que não tem sentido nenhum. E de fato, eu gostaria agora de compartilhar com vocês esse meu testemunho, de que as nossas famílias, elas precisam ser verdadeiras igrejas dentro das casas. E que tenham lá uma grande comunhão de irmãos. E que tenham lá uma cultura de ministração, uns nas vidas dos outros. Obrigado, senhor. Uns nas vidas dos outros. Que tenha lá nas nossas casas uma cultura de orar por todas as coisas. Até na hora de sair para fazer compras, talvez. Sabe? Até na hora de se preparar para fazer uma prova. Orar por tudo, entregar tudo ao Senhor. E se tiver alguém dentro das nossas casas que levante a sua voz, e eu já vou dizer para você, se alguém falar isso dentro da sua casa, você pode ter certeza que não é de Deus, é do fundo do inferno que terá falado isso. Alguém falar, nossa, para que ser tão religioso assim, para que ser tão crente assim? Por tudo tem que buscar na Bíblia, para tudo tem que orar, para tudo tem que colocar Deus em primeiro lugar. Meu filho, porque se você não fizer isso, você está lascado. Está arrumado. É assim que tem que ser. Então, se alguém um dia levantar a voz dentro da casa e falar, nós estamos orando demais, porque tudo tem que ter a ver com Deus, é porque nós fomos criados para tudo na nossa vida ter a ver com Deus. Deus nos deu famílias, queridos, para que tudo nas nossas famílias tivesse a ver com Deus e com o reino dEle. E se não for assim, queridos, nós estamos simplesmente fora da vontade de Deus. Voltando lá na carta aos Efésios, o texto que nós lemos, eu não sinto a necessidade de ler de novo, mas eu gostaria de estender isso um pouco mais e falar sobre algumas marcas da família de Deus que estão lá naquele texto. Eu gostaria, de maneira simples, condensada, me concentrar nas que eu enxergo como as 3 principais marcas de famílias de Deus. Sabe o que eu vejo lá em Efésios capítulo 2? A primeira marca de uma família de Deus? Uma família de Deus é uma família que procura viver na paz de Deus. A paz de Deus deve ser um valor inegociável dentro da minha casa e da sua também. Se tiver algum conflito de razões, se tiver algum conflito de pontos de vista, e se o clima está começando a esquentar, e se está começando a suscitar uma animosidade entre uns e outros ali, melhor que pare tudo, mas não deixe que nada tire a paz de Deus do seu coração. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Vale 1 milhão de vezes mais ficar com a paz do que ficar com a razão. Quem aqui está entendendo isso? Amém. Metade do grupo está entendendo. O resto, o Espírito vai te revelar até você dormir. Sabe o que isso significa, queridos? Que se tiver qualquer resquício de inimizade dentro das nossas casas, a palavra de Deus vai nos dizer em vários lugares que nós devemos ser agentes da paz, que nós devemos trabalhar pela reconciliação. Até mesmo se for para você retroceder, num primeiro momento, como foi compartilhado aqui agora há pouco,
abrir mão do seu direito, se humilhar, renunciar, para que você possa ser um agente de reconciliação no meio da sua casa, que assim seja. Sabe, queridos, essa paz de Deus também vai trazer um outro valor para dentro das nossas casas. Esse compromisso em viver na paz de Deus vai trazer para nós o compromisso da gente, o valor de a gente gerar um ambiente de inclusão e de aceitação. Sabe, queridos, eu percebo, e eu vou ser sincero aqui com vocês, tá? De vez em quando isso acontece comigo também, e eu coloco muito isso diante do Senhor, porque eu não quero ter um coração diferente do dele, sabe? Como é comum, às vezes, nas nossas casas, nós ressaltarmos aquilo que nos diferencia e aquilo que nos afasta uns dos outros. E aquilo que nos une, que nos aproxima, a gente dá um valor, um peso desse tamaniquinho assim, sabe? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para afirmar, para apontar, como palavras de acusação ou de crítica, aquilo que é estranho, aquilo que é ruim, aquilo que é negativo nas outras pessoas das nossas casas. E como para a gente, às vezes, é difícil nós abrirmos a nossa boca para a gente honrar, para a gente reconhecer, para a gente elogiar, para a gente levantar uns aos outros dentro de casa. Sai com uma dificuldade, às vezes, terrível. Queridos, as nossas famílias não podem ser como que castelinhos, com um portão de madeira gigantesco fechado à corrente e um poço cheio de piranhas e crocodilos em volta. O que acontece dentro da nossa casa, ali é o nosso reino, ninguém entra na nossa casa e nós não queremos também entrar na casa de ninguém. Nós não queremos, eu não quero os meus filhos andando com os filhos dos outros, e eu também não quero os filhos dos outros dentro da minha casa. Meu irmão, minha irmã, uma família que vive na paz de Deus, ela é uma família inclusiva. O espírito que Jesus colocou dentro de nós é um espírito de adoção. Como estava falando aqui, na hora da ceia, tiveram algumas famílias que se uniram com outras famílias. O nosso coração tem que estar aberto, o nosso coração tem que estar largo para isso. Esses dias a gente estava na casa de uns amigos nossos, e aí, quando a gente estava chegando lá, já receberam a gente com toda alegria, mas falaram para a gente assim, não repara a bagunça não, porque a nossa casa é uma bagunça. E a gente teve a oportunidade de falar para eles, mas querido, fique em paz, porque a gente não veio aqui para ver se a tua casa é arrumada. A gente não veio aqui para ver se a tua casa é mais bonita que a nossa ou mais feia que a nossa. A gente veio aqui por causa de vocês, é porque vocês são importantes. Porque nós queremos ser uma família que inclui, uma família de coração largo, de braços abertos. Mas sabe uma outra coisa também? Além dessa paz que une, dessa paz que inclui, dessa paz que aceita, dessa paz que vence a inimizade. Uma segunda marca de famílias de Deus, queridos, é o compromisso de andar na presença de Deus. E eu acredito que a gente já está levantando um pouco isso aqui, pelos testemunhos que a gente compartilhou nesse momento. Até o que eu falei agora há pouco. Se talvez alguém dentro da sua casa levantar e falar, não, eu já leio a Bíblia quando eu vou na reunião da célula, no meu discipulado eu já leio a Bíblia quando vou no culto, para mim já é suficiente. Ore por essa pessoa para que o Espírito Santo gere arrependimento dentro do coração dela. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento diário. E a experiência de ter contato com a palavra de Deus, no secreto, no dia a dia, não tem comparação com a experiência de ter contato com a palavra de Deus no culto, na célula ou no discipulado, gente. É outra experiência. É quando Deus vai falar diretamente com a gente, sem intermediários, através da sua palavra. Guiados pela palavra de Deus, mas também guiados pelo Espírito Santo. Tem um livro da Bíblia que é a Carta aos Coríntios. E na Carta aos Coríntios, o Espírito Santo usa a vida do apóstolo para falar o seguinte: aqueles cristãos, eram crentes, tá? Irmãos, ele fala assim, eu deveria estar me comunicando com vocês, me dirigindo a vocês como a pessoas espirituais. O que é ser uma pessoa espiritual?
Uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem dentro de si a presença do Espírito Santo, e não somente a presença, mas ela procura também viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que tem e é guiada pelo Espírito Santo é uma pessoa espiritual. E ele diz: eu deveria estar me dirigindo a vocês como a pessoas espirituais, mas eu não posso. Porque eu olho para vocês e eu vejo que vocês vão no culto, eu vejo que vocês participam das atividades, da dinâmica da igreja, mas o proceder de vocês não é como espirituais, é como carnais, é como ímpios. É como gente que nunca teve experiência com Deus, é o que vocês mais se parecem. E, queridos, sabe que isso, às vezes, é uma coisa que quando a gente olha para a nossa casa, parece que tem gente que se transforma. Tem gente que quando vem para a reunião da célula, que quando vai no discipulado, é só testemunho de bênção. No culto é mão levantada, é rajada de línguas, é da pirueta na adoração, e mergulha fundo na intercessão, enfim. Mas quando chega em casa, se transforma numa pessoa que não tem nada a ver com essa aqui. Queridos, é dentro das nossas casas que nós precisamos viver em primeiro lugar o que é ter uma vida na presença de Deus. Para isso nós precisamos buscar sermos guiados pelo Espírito Santo. Para isso nós precisamos abrir a Bíblia dentro de casa. Sabe, às vezes, quando está conversando em família para decidir, será que nós vamos, vamos trocar de carro? Ou vamos comprar um carro? Enfim, será que vamos ou será que não vamos? Como é que a gente vai tomar essa decisão se isso é a prioridade? Pergunta para Deus. Pega na mão do outro, senta ali ao redor da mesa ou senta ali no sofá da sala e orem juntos como família. Senhor, nós estamos tomando uma decisão aqui como família. Nós estamos renunciando à nossa vontade, nós estamos renunciando às nossas prioridades para que seja feita a Tua vontade dentro da nossa casa. Mostra para nós cremos na Tua direção. Mostra para nós se isso é importante, se isso é prioridade do Senhor na nossa casa. E Deus vai falar. Isso é ser espiritual, é viver como uma família na presença de Deus. E a terceira coisa que eu gostaria de falar sobre marcas de uma família de Deus, de famílias de Deus, é crescer em Cristo juntos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é líder de célula? Os líderes de célula aqui. Todos os nossos líderes de célula que estão aqui. De adultos, de crianças, todos. Amém, amém. Quem aqui é líder de ministério na nossa igreja? Por favor, levante a mão. Aí, amém, também. Quem aqui faz parte de alguma das nossas células? Por favor, levante a mão. Membro de célula aqui. Frequenta a célula, faz parte de célula. Amém. Grande número, glória a Deus. Quem aqui exerce seus dons em algum ministério da igreja ou contribui de alguma forma para o ministério da sua igreja? Por favor, levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Já passou pela sua cabeça que o mesmo ministério que você exerce aqui, você deveria exercer dentro da sua casa também? E que se não tiver um determinado ministério dentro da sua casa que seja muito importante, esse ministério deve ser criado, assim como acontece na igreja, sabe? E gerar um ambiente de ministração, queridos. Gerar um ambiente de crescimento juntos. Um ministrando na vida do outro. Um sendo bênção na vida do outro. Um encorajando ao outro. Um impulsionando o outro para crescer em Cristo. Sabe? As nossas casas também deveriam ser um ambiente de ministração. E é muito importante que gerar um ambiente de ministração dentro das nossas casas vai passar por um processo. Esse processo tem a ver com a gente se conhecer, as nossas características espirituais e as características naturais que Deus nos deu. É muito importante que você e eu sejamos humildes. E humildade tem a ver com nós sabermos o que nós somos. Humildade tem a ver com aquilo que a gente sabe. Então, por exemplo, se você
é bom entendedor da palavra de Deus, se Deus te deu uma graça para você entender profundamente as verdades da palavra de Deus, você não precisa pagar uma de falsa modéstia e falar, não, eu não entendo nada da palavra de Deus. Você deveria se alegrar e honrar o nome do Senhor por causa disso. E dizer, pela graça de Deus, Deus tem me mostrado coisas da palavra dele e eu quero usar isso para ser bênção nas vidas dos outros. Mas humildade também tem a ver com a gente saber aquilo que nós não temos. E a gente não ter crise com isso. Se você admira quem canta bonito, mas você não canta bonito, ou você faz uma aula de canto, se você quer muito isso, ou você simplesmente fica em paz, sabe? Se você não canta tão bonito assim, enfim, amém. Tem quem cante. E o importante é caminhar junto com essas pessoas. Ou qualquer outra coisa. Eu estou citando um exemplo aleatório, sabe? Ou dentro de casa, o cozinhar. Ou fazer qualquer outra coisa para servir, para abençoar. Falando das coisas naturais, mas também falando das coisas espirituais aqui, fazendo um mix das duas coisas aqui, sabe? A pessoa humilde, ela tem capacidade de reconhecer aquilo que ela é, mas também aquilo que ela não é. E naquilo que ela é, ela serve com tudo aquilo que ela sabe fazer. E naquilo que ela não é, ela abre o seu coração para receber de quem sabe. Entende? Eu não posso ter crise com isso, meus irmãos. E nas nossas casas, nós temos que superar isso também. Você não precisa ficar beiçudo, indo para a justiça própria, sabe? Não, mas eu já cantei melhor, só hoje que eu ando com a voz meio rouca e não consigo. Para com isso, é feio até ficar fazendo essas desculpinhas assim. Além de não ser sincero, é feio. Entende? Atravessa, supera essa fase da desculpinha e fala sim ou não, que é o que Jesus diz. Que a nossa palavra seja simples, ou é sim, ou é não. Ou é eu sou, ou é eu não sou, e fica nisso e não sai disso, meu irmão. E só cresce. Ou permita que Deus abençoe você através das outras pessoas também dentro da sua casa. E aí sim, cada um no seu papel, Deus usando cada um, gerar um ambiente onde uns ministram sobre as vidas dos outros também. Essas três coisas, então, eu gostaria de compartilhar aqui. Famílias de Deus são famílias que vivem na paz de Deus. Famílias de Deus são famílias que andam na presença de Deus. Famílias de Deus são famílias que crescem em Cristo juntos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém? Você pode ficar em pé? Será que as famílias ainda estão juntas ou já deram uma espalhada aí? Dessa vez eu vou fazer o seguinte, Lari, eu vou pedir para vocês do louvor ficarem aí, por causa desse momento de oração também, e eu vou pedir ajuda dos meninos no computador lá atrás, tá? Reúne a sua família aí, e o espírito de adoção prevalece aqui, tá bem? Se tem alguém que está sozinho aí, representando a sua família sozinho, essa pessoa vai ser adotada pela sua família, tá bem? Não tem problema, arrasta. Dá um anzol no braço dessa pessoa aí e arrasta ela. Tá bem? Junta as famílias. Amém, amém. Dos servos lá atrás também, tá bom? Na igreja do Senhor Jesus ninguém é excluído. Ninguém é excluído. E vai ser muito importante, se só você da sua família está aqui, é muito importante que você está aqui. É muito importante. Eu louvo a Deus. Ninguém mais da sua família veio, mas você veio. Bendito seja o nome do Senhor. Você é um farol. Você é uma luz do Senhor dentro da sua casa. Eu gostaria de pedir em nome de Jesus. Chega aqui, família. Por favor, chega aqui. Sobe aqui. Fica juntinho comigo aqui. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Vocês podem fechar os olhos. Crianças, todo mundo vai orar agora. Tá bem? E já começa aí. Vai dando lugar ao Espírito Santo para começar a se mover aí. Vai abrindo o coração aí. Se você ora em línguas, comece a fluir nas línguas estranhas aí. Ou levante um clamor aqui da terra pela tua casa. Eu gostaria nesse momento, as famílias reunidas na presença do Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua voz pensando na tua casa nesse momento. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Esse espírito de adoção que nos torna famílias de Deus.
que o evangelho seja vivido de maneira real dentro da tua casa. Eu gostaria de encorajar você a orar nesse sentido. Deus, que toda falsa religião saia de dentro da minha casa. Que toda hipocrisia saia de dentro da minha casa. Que tudo aquilo que a gente vive de maneira diferente do evangelho, diferente da tua palavra, saia da minha casa. Eu quero que a minha família viva o evangelho de maneira real. Eu não quero ter duas famílias, uma na célula e outra diferente em casa. Eu não quero viver uma família de um jeito no culto e de outro jeito em casa ou na rua. Crianças, comecem a orar pelas suas casas. Crianças, eu gostaria que vocês orassem. Façam um pedido a Deus. Deus, eu te peço para que a minha família seja uma verdadeira igreja. Eu te peço para que a minha família seja uma verdadeira igreja. Ore para que haja discipulado dentro da sua casa. Para que dentro da sua casa seja um ambiente de discipular pessoas. Ore para que haja louvor dentro da sua casa. Seja você cantando, ou sejam louvores gravados enchendo aquele ambiente. Ore para que a sua família seja uma família de joelhos dobrados na presença do Senhor. Ore a Deus e peça: Senhor, nos abençoa, permita que dentro da nossa casa a gente possa firmar juntos propósitos de oração, propósitos de jejum dentro da nossa casa. Eu gostaria que você orasse pedindo: Senhor, eu gostaria de ver pessoas se convertendo a Jesus Cristo dentro da minha casa. Eu sonho com isso. Eu quero te dizer, Senhor, o Senhor tem liberdade dentro da minha casa para salvar pessoas. Que pessoas sintam a tua presença dentro da minha casa. Que as pessoas percebam que tem algo diferente dentro da minha casa. Que pessoas queiram viver esse evangelho que a gente vive dentro da nossa casa. Eu gostaria que você fosse um pouco mais. Eu gostaria que você orasse um pouco mais. Eu gostaria que você pedisse mais, que o sobrenatural de Deus se tornasse real dentro da sua casa. Peça a Deus: Deus, eu quero ver curas dentro da minha casa. Eu quero ver, Deus, sinais, maravilhas, milagres acontecendo dentro da minha casa. Dentro da minha casa, Pai, eu quero te pedir para que a gente ore pelos enfermos, e os enfermos serão curados. Pai, nós vamos clamar ao Senhor para que portas se abram, para que realidades sejam mudadas, e o sobrenatural vai acontecer dentro de casa. Eu quero ser uma família, eu quero que a minha família seja uma família que crê em milagres. Eu te peço para que a minha família seja uma família que espera milagres. Uma família que espera ver curas. Uma família que espera ver sinais do Senhor. Ore por isso. Ore por isso. A família de Deus. Famílias inteiras adotadas. Agora você vai mais. Você vai orar mais. Crianças, eu quero que vocês orem agora pelos seus primos. Eu quero que vocês orem agora pelos seus primos e pelas suas primas. Orem pelos seus tios e pelas suas tias. Ore pelo vovô e pela vovó. Ore pelas outras famílias no meio dos seus parentes. Por cada lar no meio da sua família. Ore por eles. Ore pelos seus cunhados e cunhadas. Ore por eles. Peça a Deus: Deus, me dá o coração do meu cunhado, Deus. Me dá o coração da minha cunhada, Deus.
Eu quero ter uma comunhão com eles. Eu quero ser bênção nas vidas deles. Pai, me dá o coração do meu sogro e da minha sogra. Eu não quero viver em inimizade com o meu sogro e a minha sogra. Me dá o coração deles, Pai. Eu quero testemunhar do Senhor na vida do meu sogro e da minha sogra. Me dá o coração dos meus sobrinhos. Me dá o coração, ó Pai, dos meus, todos os parentes meus, Pai. Eu quero ultrapassar as barreiras de inimizade, a barreira da exclusão, a barreira das competições, a barreira das comparações. Sejam todas vencidas, sejam todas quebradas, para que a gente possa desfrutar de um testemunho do Evangelho, salvando toda a minha família. Toda a minha família. Ore para que você veja um dia. Deus, permita que eu veja um dia todos os meus familiares descendo as águas do batismo. Deus, permita que eu possa ver um dia o meu sogro e a minha sogra descendo as águas do batismo e se tornando discípulos de Jesus. O meu cunhado, os meus primos, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero viver esse momento. Permita que eu veja esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Família. Glória a Deus, glória a Deus. E eu digo, assim será em nome de Jesus. Tudo que foi pedido aqui nessa casa de oração nessa noite, todos os clamores que foram levantados aos céus aqui nesta noite, serão atendidos pelo Senhor, no tempo dEle, ao modo especial que só Ele sabe fazer, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.